Olá, meus irmãos e amigos. Estamos na sequência desses salmos que, como já foi dito antes, são os salmos de romagem. São 15 salmos, começando com o Salmo 120 e que vai até o Salmo 134. O salmo de hoje, Salmo número 122, é mais conhecido por aqueles que demonstram alegria e gratidão a Deus quando se dirigem à casa do Senhor ou quando já estão na igreja em culto e louvor ao Senhor. O Salmo 122, no verso 1, diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Claro que uma coisa é este salmo dentro do contexto em que ele foi escrito no Velho Testamento. Outra coisa é o cristão falar esse texto dentro da perspectiva ou da visão neotestamentária e da igreja nos dias de hoje. São situações diferentes onde a aplicação deve ser compreendida. Na época do Salmo 122, quando ele foi escrito, que compõe esse conjunto de salmos de romagem, esses salmos que de alguma forma expressam a experiência, a vivência e a prática religiosa em particular daqueles que se deslocavam de suas casas em direção ao templo ou de outra região, de outra cidade, de outro país em direção a Jerusalém com o propósito de louvor e adoração a Deus. No Velho Testamento a gente vê a figura do templo, podemos assim dizer, como lugar único de louvor e adoração a Deus. Ou seja, desde a época de Moisés, quando foi por Deus criado o templo volante, aquele templo chamado de tabernáculo, quando era montado e desmontado à medida que havia a movimentação dos hebreus pelo deserto. Depois veio então um lugar fixo para esse templo volante quando o povo adentrou na terra prometida, e uma das cidades nas quais o templo ficou, a tenda, o lugar de adoração, foi a cidade de Siló. Se nós lermos 1 Samuel, a gente observa muito bem isso. Mais tarde, com a entrada do povo para Jerusalém, a partir da conquista da cidade pelo rei Davi, então o lugar de adoração já foi direcionado para a cidade. E mais tarde, lá no lugar onde Davi teve a experiência com Deus, como tempos atrás Abraão teve no mesmo lugar a experiência com Deus com Isaac, então Davi resolveu ali construir o templo, orientando o seu filho Salomão para que assim o fizesse. E de fato foi feito. O templo em Jerusalém, no mesmo monte, o Monte Moriá, se tornou o lugar de louvor e culto ao Senhor. E o Salmo 122, que esse salmo de romagem, esse salmo que fala desse deslocamento da ida do povo ao templo, de alguma forma faz essa repercussão ou essa referência. No Novo Testamento, a Bíblia já não coloca o templo de Jerusalém como lugar de adoração. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana deixa muito claro isso, que não era nem em Jerusalém, nem em Samaria o lugar de adoração. Por quê? Porque de acordo com a 1 aos Coríntios capítulo 3, como também no capítulo 6, o apóstolo Paulo, instruído pelo Senhor, deixa claro que o templo agora já não é mais o templo de pedras, de madeira, mas sim o corpo, a vida do crente. O corpo do cristão é o templo do Espírito Santo. Então a igreja deixou de fazer do templo construído por mãos humanas como lugar de adoração. Deus agora, nas palavras de Jesus, pode ser adorado onde o povo se reúne. Então a figura do templo, como há no Velho Testamento, perdeu o seu lugar no Novo Testamento. É onde a igreja se reúne. Por isso é que a gente vê essa distinção. Por outro lado, a gente sabe que há pessoas que vão para o extremo. Se no Velho Testamento havia um lugar determinado para o culto e louvor a Deus,
Hoje existe um outro movimento de que não é necessário estar reunido em um lugar, ou seja, eu não preciso ir ao templo, como alguns mais avançados, né, na sua forma de pensar, dizem, eu não preciso mais para o templo, para a igreja adorar a Deus, ou seja, o lugar não é mais importante, porque eu sou a igreja, se alvora algumas pessoas falando. É um equívoco, porque embora não há no Novo Testamento a determinação de um lugar específico como lugar de adoração, a gente sabe, conforme o Novo Testamento, que a igreja é o conjunto, não existe igreja de um só. Já começa por aí. Quem acha que eu sou igreja, eu posso adorar a Deus, eu não preciso de pastor, eu não preciso de gente, eu posso viver a vida cristã sozinho, sozinha, sem ir ao templo, sem ir ao lugar, é um equívoco, porque a igreja é o ajuntamento voluntário de pessoas remidas, salvas pelo sangue de Jesus. Por isso que tanto a carta aos Hebreus como na carta de João, a gente observa que não é aceitável que algumas pessoas, principalmente Hebreus capítulo 10, que algumas pessoas abandonem a congregação, isto é, esse ajuntamento dos servos do Senhor. E o João fala, saíram do meio de nós porque não era dos nossos. Ele fala isso na sua segunda carta de João. Pois bem, tudo isso para eu falar que o Salmo 122 deve ser entendido na perspectiva do Velho Testamento. Isso, porém, não tira o valor do texto bíblico quanto à alegria que cada cristão deve ter em estar reunido com os outros cristãos no culto e louvor ao Senhor. Então, com esse preâmbulo um pouco extenso, vamos refletir sobre o Salmo 122, que diz assim, vou repetir o verso primeiro, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Volto a insistir, aqui está se referindo a um lugar específico. Mas o crente hoje, embora não tenha o templo, a igreja, no lugar em que ela se reúne, tanto valor, mas deve haver alegria no coração do cristão pelo fato dele ter essa liberdade, essa oportunidade para louvar e adorar a Deus com os demais cristãos. Então, deve ser motivo de alegria. É claro que a alegria é consequência, é resultado. Só em saber que eu vou adorar a Deus com meus irmãos, isso já me dá motivo de alegria em Cristo Jesus. E continua aqui no versículo 2. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Lembra do Salmo de Romagem? Alguém que sai de uma cidade para outra, no caso de qualquer outra cidade, para Jerusalém, ou do seu bairro para o centro da cidade onde estava o templo, ou da sua casa para o lugar de adoração. O importante é que o salmista aqui declara a sua alegria, seu contentamento e realmente essa exaltação, né? Ou melhor, essa exultação, essa alegria interior expressa em palavras e atitudes de alguém que se dispõe a adorar a Deus. Nossos pés já se encontram dentro de ti ou de suas portas, ó Jerusalém. E aí no verso 3 diz, Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Geograficamente, topograficamente, Jerusalém está num lugar alto. Quem hoje olha para Jerusalém e você olha a topografia do lugar, você vai observar que a cidade está num lugar alto. Se você ler Lucas capítulo 10, Cristo, contando a parábola do samaritano, conta que um homem desceu de Jerusalém para Jericó. Jericó na parte baixa da região, Jerusalém na parte alta. Imagine, numa má comparação, Petrópolis e Duque de Caxias ou outra cidade que possa servir de referência, como estando no lugar alto e outra no lugar baixo. Pois bem, então isso na parábola já fica evidente que Jerusalém estava realmente no lugar alto. E, segundo os que estudam a topografia do lugar, Jerusalém está cercada de montanhas. Então, por isso que ela está, entre aspas, no lugar alto sobre uma rocha. Isso nos faz lembrar exatamente desse lugar seguro para a nossa vida, que é o Senhor Jesus. Jerusalém está construída
como cidade firmemente estabelecida. E continua no verso 4 do Salmo 122. Para lá sobem as tribos do Senhor para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. De fato, desde o início da cidade ou da nação israelita, Deus estabeleceu lugares para o povo adorar ao Senhor. E isso fica evidente na história inicial dos hebreus. E ficou, digamos assim, determinado a partir da inauguração, da consagração, da estreia, digamos assim, do culto a Deus no templo construído pelo rei Salomão. Ou seja, todos deveriam realmente ir para aquele lugar para adorar a Deus. Quando houve a divisão das tribos, né, você sabe muito bem que Saul, Davi e Salomão foram os 3 reis do Reino Unido. E depois Roboão, filho de Salomão, foi o primeiro rei dos reinos divididos, ou seja, 10 tribos seguiram Jeroboão na ida para o Reino do Norte, ou para a criação do Reino do Norte, fazendo de Samaria a sua capital. E 2 tribos, a tribo de Judá, seguida pela tribo de Benjamim, ficando na parte sul, tendo como capital Jerusalém. Mas tem um detalhe: Jeroboão instituiu a idolatria, oficializou o pecado da idolatria, porque ele, com medo de perder pessoas, ele então instituiu sacerdotes fora da linhagem de Levi e criou um templo e instituiu adoração aos falsos deuses, para que assim o povo que o seguia permanecesse naquela região e não se voltassem para Jerusalém. Ou seja, a separação, ou seja, a negação, a indisposição, o ato de rebeldia para não ir à cidade de Jerusalém como obediência ao Senhor, começou realmente pela idolatria, pela falta de fé e confiança no Senhor. Assim também, em termos proporcionais, alguns dizem: para que a igreja? A pandemia ficou aí, veio para provar que a igreja não é importante, se referindo ao lugar, que a igreja somos nós, que podemos adorar a Deus realmente em casa, e eu sozinho, como alguns dizem, como já falei antes. Olha, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma pessoa que está presa, vamos imaginar, uma pessoa que está presa, como Paulo, que ficou preso durante muito tempo e morreu estando preso pelas mãos de Nero. Pois bem, uma pessoa que está presa não pode sair para ir à igreja ou ao templo a cultuar e adorar a Deus. Uma pessoa que está no hospital também não pode fazê-lo por uma questão óbvia. Quem está no engarrafamento, no trânsito, ou que foi impedido circunstancialmente, não pode ir ao templo para adorar a Deus junto com os outros cristãos. Agora, uma pessoa que está livre, uma pessoa que tem toda a liberdade, que tem todas as condições e não vai, como essa pessoa diz que ama a Jesus? Como essa pessoa diz que ama o Senhor, que obedece à palavra dele? Porque igreja significa esse conjunto de pessoas chamado também de corpo, de família, de templo, de rebanho, que está unido esse povo no culto ao Senhor. Jerusalém era o lugar que Deus havia estabelecido, e quem obedecia a Deus e amava ao Senhor, para lá iria se dirigir em culto e louvor ao Senhor. Pedro, enquanto esteve preso, Pedro e João foram presos, açoitados, mas assim que foram liberados, foram se reunir com os cristãos em Atos capítulo 4. Pedro e Tiago foram presos. Tiago foi morto, Pedro foi salvo. O que ele fez quando estava livre? Foi se reunir com o povo, de acordo com Atos capítulo 12. Ou seja, quem realmente ama a Deus, usa da liberdade para adorar o Senhor como Deus espera. Simples isso. Qualquer coisa menos que isso não é demonstração de amor ao Senhor. E aí no verso 5 do Salmo 122 a Bíblia diz: lá estão os tribunais da justiça, ou os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Jerusalém, escute bem uma coisa muito interessante cá para nós, para a gente observar.
Jerusalém era o lugar onde os cristãos deveriam se reunir, ou melhor, os hebreus, para cultuar a Deus. Jerusalém era uma cidade fortemente construída, alicerçada fortemente. Jerusalém era o lugar que as pessoas deveriam ter prazer de ali estar reunidas em culto e louvor ao Senhor. Mas aí diz aqui no verso 5, Jerusalém, esse lugar de louvor, de culto ao Senhor, também deveria prosperar a justiça de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, uma pessoa que diz adorar a Deus deve realmente agir de forma justa, correta, honesta e verdadeira. Aquele que diz professar a fé em Jesus deve conduzir bem os seus negócios, deve pagar os devidos impostos, deve ser honesta nos seus negócios, deve ser sincera, não deve ser maledicente, fofoqueira, maldizente, não deve desobedecer a pai e mãe. Entende isso? Não adianta você bater no peito dizendo, que eu faço parte da equipe de louvor, porque eu prego bonito, porque eu faço isso e aquilo outro, se a prática, se a vida não se coaduna, não está sendo coerente. Não adianta você adorar a Deus em um dia da semana, no domingo, por exemplo, e passar os outros dias fazendo o que bem deseja da vida. Jerusalém era um lugar de culto, sim, mas também deveria ser um lugar onde a justiça de Deus deveria ser praticada com toda a disposição de acordo com a palavra do Senhor. E aí no verso 5, ou melhor, no verso 6 do Salmo 122, o salmista diz, orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Aqui já entra um outro assunto. Orem pela paz de Jerusalém. Ou seja, aqueles que adoravam a Deus deveriam praticar a justiça, mas deveriam também zelar pela paz na cidade, através da oração, através da intercessão. Vivam em segurança aqueles que te amam. Sabe o que é isso, meu querido? É questão de consequência. É questão de vida. Você pode observar no Salmo 122 que a adoração a Deus envolve a vida por inteiro. A adoração a Deus não é um momento da vida, mas é a prática da vida. Orem pela paz, intercedam pela paz. Você que diz que adora a Deus não deve favorecer a violência, não deve bater palmas para o homem mau, para o homem que comete erro, para o homem que comete crimes. Você não deve ser conivente com o erro dos outros. Ore pela paz, interceda pela paz na sua cidade. Não faça parte do problema, mas parte da solução. Ou se você foi o causador do problema, que realmente vem agir para resolver. Então, a cidade de Jerusalém deveria ser um lugar de culto e louvor, adoração, mas também de prática da justiça e de uma vida de intercessão dos seus servos de Jesus, dos servos de Deus, na promoção da paz, através da intercessão e de uma vida segura. Isso que é maravilhoso. A Bíblia diz lá no Salmo 33, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nação não é lugar, não é uma cidade, um estado ou um país, mas pessoas, porque um estado é laico. Um estado não pode ter uma declaração pela própria Constituição brasileira, o estado é laico, mas as pessoas têm que ter a liberdade. Nós, como pessoas, como cidadãos brasileiros, temos que dobrar os nossos joelhos e clamar a Deus pela paz em nossa cidade, para que vivamos em segurança. Jeremias capítulo 29, versículo 7, o profeta disse, através de uma carta para os hebreus que estavam em cativeiro babilônico, orem pela paz na cidade, para que vocês tenham paz com ela, porque ela tendo paz, vocês terão paz com ela. Você tem orado pela paz em sua cidade? Você tem orado pela paz em sua casa, em sua família, na sua igreja? Ou você gosta de ver o circo pegar fogo e joga mais lenha quando a fogueira está acesa? Então ore pela paz, seja realmente um promotor da paz. Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os pacificadores. Pacificador é aquele que promove a paz, é aquele que fala pela paz, que trabalha em favor da paz. Você é uma pessoa pacificadora ou você é uma pessoa belicosa? Uma pessoa que está sempre com a faca nos dentes, está sempre com uma expressão irada, revoltada, que quer realmente expor sua raiva. Você é um pacificador? Jesus disse: eu deixo a vocês a minha paz eu dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Ou seja, a paz verdadeira vem de Jesus. Então confie no Senhor. Orem pela paz de Jerusalém, diz o salmista no Salmo 122. No verso 7, há uma redundância dessa fala, diz assim: haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Que haja paz dentro dos teus muros. Esses muros, meus queridos, aqui, naquela época, uma cidade segura era uma cidade que tinha muros ao seu redor. As cidades realmente maiores, fortificadas, as cidades bem protegidas, ela era aquelas cidades que tinham muros. Os muros tinham vários propósitos. Primeiro, limite territorial. Até aqui é a nossa cidade. Fora dele, não há, a nossa cidade não existe. A nossa cidade existe dentro desses muros. Por outro lado, dentro dessa cidade, ou dentro desses muros, melhor dizendo, quem estava dentro da cidade murada, estava protegido. Logo, quem estava fora só podia entrar se houvesse autorização. Veja como é maravilhoso o ensino bíblico. E a Bíblia diz que Jerusalém, quando foi sitiada e os seus muros foram postos abaixo, perdeu a liberdade. E quem queria podia entrar, quem queria podia sair, não havia realmente um controle. Então, os limites que muitas vezes você recebe por seus pais, olha, até aqui você vai, até aqui você permanece, quem coloca limites quer o seu bem. Seus pais, quando impõem limites, quer o seu bem. Deus colocou os muros na cidade para dizer: olha, eu quero proteger vocês. É claro que esses muros têm um caráter simbólico. Por isso que diz o texto: haja paz dentro dos teus muros. E aí a gente pode pensar na cidade como esse lugar que deva ter paz no seu interior. A gente pode pensar na família, essa família que tem esse número de pessoas que acompanham a família nuclear, pai, mãe, filhos. Às vezes tem um avô, avó, tio, sobrinho, mas na família tem que haver paz. E também nesses muros que cercam o seu coração também deve haver paz. Veja que a paz, ela é consequente, ela passa por essas etapas ou por essas dimensões da vida. Paz no coração, paz na família, paz na igreja, paz na cidade, paz nas relações interpessoais. É isso que Deus deseja para você, para mim, para todos nós. Paz, e diz o texto, e segurança, porque a segurança não é só uma questão física, de guardas, de muros, mas também a segurança pode ser uma questão de estado mental, como também de estado emocional. Uma pessoa que tem paz no coração está segura. A segurança é consequência de paz. Uma pessoa que não tem paz no coração pode estar dormindo dentro de uma casa trancafiada, com guardas externos, com câmera de segurança, com cães, e não ter tranquilidade. Essa é a diferença. A segurança quem nos dá é o Senhor Jesus. Jesus disse: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Quer ter paz e segurança em sua vida? Coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus e você vai ter paz e você vai ter segurança. E no verso 8, a parte penúltima do Salmo 122 diz assim: em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Olha só que coisa interessante. Em favor dos meus irmãos e amigos direi, paz seja com você.
Aqui a gente vê um pensamento altruísta, um pensamento voltado para o outro e não só para si. Em favor dos meus irmãos e meus amigos, eu direi: a paz seja com você. Ou seja, eu não quero só uma paz para mim, eu quero a paz para o outro, ou melhor, para os outros. O escritor do Salmo 122 olhou para a cidade de Jerusalém e disse: olha, por amor aos meus irmãos que moram nessa cidade, por amor aos meus amigos que dela fazem parte, eu digo a você: haja paz com você. Você ama realmente as pessoas com quem você mora? Então seja um pacificador e promova a paz dentro de casa. Paz entre pais e filhos, paz entre marido e mulher, paz entre sogro e sogra, entre sogro e genro, paz entre pastor e ovelhas, por incrível que pareça, paz entre ovelhas e ovelhas, entre irmãos e irmãos dentro da igreja. Isso mesmo, a paz que eu quero para mim, eu tenho que querer para o outro. E a paz que eu desejo para o outro também vai chegar a mim. Jesus disse algo muito maravilhoso em Mateus capítulo 7. O que vocês desejam que os outros façam a vocês, façam vocês a eles. Ou seja, a felicidade é bumerangue. Primeiro você lança para depois receber. E então, por fim, no Salmo 122, verso 9, o último versículo diz assim: em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Aqui está falando do templo. Lembra que eu falei do templo no início? Lugar de culto, lugar de adoração, lugar de louvor. Em favor deste lugar de culto e louvor ao Senhor, eu direi: buscarei o seu bem. Eu vou buscar o bem da minha cidade, porque eu quero que a minha igreja, ou melhor, o lugar de culto e louvor ao Senhor, realmente seja o melhor lugar. Eu creio que a igreja de Jesus hoje, como foi o templo naquela época, a igreja de Jesus deveria ser o segundo melhor lugar do mundo. O primeiro melhor lugar do mundo tem que ser a sua casa, o seu lar, a sua família. O segundo melhor lugar do mundo deveria ser a igreja de Jesus. Mas sabe o que acontece? Tem gente que não tem paz dentro de casa. E tem gente que não tem paz na igreja. Como assim? Como é que alguém não pode ter paz em casa, não ter paz na igreja, e tem gente que não tem paz na cidade? Não tem paz em casa, não tem paz na igreja, não tem paz na cidade, no trabalho, nos estudos, nas relações, porque às vezes o problema é interior. A paz verdadeira não é de fora para dentro. A paz verdadeira é de dentro para fora. E Jesus é a nossa paz. E quem tem paz com Jesus pode compartilhar essa paz. A Bíblia diz que sem Jesus, o coração da pessoa, o meu, o seu, o nosso coração, sempre será uma cisterna rota que sempre está vazia, sempre faltando e sempre buscando em relações quaisquer, buscando em lugares quaisquer e nunca tendo paz nem segurança. Mas quando a pessoa abre o coração para Jesus, o coração dessa pessoa é transformado e o coração dela fica cheio de paz. E aí, em vez de se tornar dependente da paz que vem dos outros, ela se torna autossuficiente em Cristo. Lembra? Posso todas as coisas daquele que me fortalece. E mais, além de ser autossuficiente em Cristo, a pessoa se torna doadora desta paz aos outros. Ou seja, ela tem uma paz tão plena, tão extraordinária, que nada afeta essa paz. E ao contrário, ela passa a compartilhar essa paz com outras pessoas. Jesus faz isso no coração daquele que confia nele. Que a sua vida realmente seja uma vida de louvor e adoração ao Senhor. Que hoje você está lendo, acompanhando esse estudo, que no domingo ou no próximo culto, seja quarta, terça ou quinta-feira, que você vá ao lugar onde a igreja se reúne para louvar e adorar o Senhor e dizendo: eu vim aqui porque eu quero dizer da minha alegria em cultuar o Senhor, porque eu tenho paz no meu coração, na minha casa,
na minha igreja, na minha vida, por onde eu andar. Que Deus te abençoe e que você seja uma pessoa feliz hoje e para todo sempre em Cristo Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todo sempre. Amém e amém.